Capítulo 2 A ciência da dedução. Encontramo-nos no dia seguinte, tal como combinado, e inspecionamos os aposentos da Baker Street número 221B, de que ele falara. Consistiam em 2 confortáveis quartos de dormir e uma única espaçosa sala de estar, jovialmente mobiliada e iluminada por 2 amplas janelas. O apartamento era tão desejável em todos os aspectos e as condições pareciam tão razoáveis e divididas entre nós, que o negócio foi fechado no ato e tomamos posse do lugar imediatamente. Naquela mesma tarde, levei minhas coisas do hotel para lá, e na manhã seguinte, Sherlock Holmes me seguiu com várias caixas e malas. Passamos 1 ou 2 dias extremamente ocupados, desembalando nossos pertences e arrumando-nos da melhor maneira possível. Feito isso, começamos a nos adaptar pouco a pouco ao nosso novo ambiente. Holmes não era um homem de convívio difícil. Tinha modos tranquilos e hábitos regulares. Raramente estava de pé depois das 10 horas da noite e invariavelmente já tinha tomado desjejum e saído quando me levantava pela manhã. Às vezes passava o dia no laboratório de química, às vezes nas salas de dissecação e eventualmente em longas caminhadas que pareciam levá-lo ao submundo da cidade. Nada podia superar sua energia quando dominado pelo impulso de trabalhar. Vez por outra, porém, uma reação tomava conta dele e passava dias a fio deitado no sofá na sala de estar, mal pronunciando uma palavra ou movendo um músculo da manhã à noite. Nessas ocasiões eu notava uma expressão tão sonhadora e aérea em seus olhos que poderia ter desconfiado que era viciado em algum narcótico, se a esperança e a correção de toda sua vida não proibissem semelhante ideia. Com o passar das semanas, meu interesse por ele e minha curiosidade quanto a seus objetivos na vida foram se aprofundando e crescendo pouco a pouco. Sua pessoa e aparência, por sua vez, eram tais que chamavam a atenção dos mais superficiais observadores. Tinha certamente mais de 1,82 m de altura, mas era tão excessivamente magro que parecia ainda mais alto. Seus olhos eram vivos e penetrantes, salvo durante aqueles intervalos de torpor a que aludi. Seu nariz fino e aquilino dava ao conjunto de sua expressão um ar de alerta e determinação. Também o queixo, proeminente e quadrado, indicava o homem decidido, embora suas mãos estivessem invariavelmente manchadas de tinta e produtos químicos, possuía extraordinária delicadeza de tato, como frequentemente tive a oportunidade de observar ao vê-lo manipular seus frágeis instrumentos científicos. O leitor pode me tomar por um incorrigível abelhudo quando confesso o quanto esse homem estimulava minha curiosidade. E quantas vezes tentei penetrar a reticência que ele mostrava com relação a tudo. Antes de emitir um julgamento, porém, que se lembre o quanto minha vida era sem objetivo e quão pouco havia para me prender a atenção, meu estado de saúde impedia que eu me aventurasse fora de casa, a menos que o tempo estivesse excepcionalmente propício, e eu não tinha nenhum amigo que me visitasse e rompesse a monotonia do meu dia a dia. Saudei com avidez o pequeno mistério que envolvia meu companheiro e passava boa parte do meu tempo tentando desvendá-lo. Holmes não estava estudando medicina. Ele próprio, em resposta a uma pergunta, confirmou a opinião de Stanford a esse respeito. Tampouco parecia ter seguido qualquer curso que pudesse habilitá-lo para um diploma de ciências ou qualquer outro portal reconhecido que lhe permitisse ingressar no mundo do saber. Apenas disso, seu entusiasmo por certos estudos era notável e, dentro de limites excêntricos, seu conhecimento era tão extraordinariamente vasto e minucioso que suas observações me deixavam justamente estarrecido. Certamente nenhum homem trabalharia com tanto afinco ou conseguiria informações tão precisas a menos que tivesse algum objetivo definido em vista. Leitores que pulam de um assunto a outro raramente se fazem notar pela exatidão de seu saber. Nenhum homem sobrecarrega sua mente com minúcias a menos que tenha uma razão muito boa para isso. Sua ignorância era tão extraordinária quanto seu conhecimento. De literatura contemporânea, filosofia e política parecia não saber praticamente nada. Quando lhe citei Thomas Carlyle,
Perguntou de maneira mais ingênua quem ele poderia ser e o que tinha feito. Minha surpresa chegou ao clímax, quando descobri por acaso que ele ignorava a teoria copernicana e a composição do sistema solar. Que um ser humano civilizado nesse século XIX não tivesse a ciência de que a Terra gira ao redor do Sol, permaneceu-me um fato de que, de tão extraordinário, era quase inacreditável. Você parece espantado, disse ele, sorrindo diante de minha expressão de surpresa. Agora sei disso. Farei o possível para esquecer. Esquecer. Entenda, explicou ele. Considero que o cérebro de um homem é originariamente como um pequeno sótão vazio que temos de encher com os móveis que escolhemos. Um tolo recolhe todo tipo de trastes com que depara, de modo que o conhecimento que lhe poderia ser útil fica atravancado, ou, na melhor das hipóteses, misturado com muitas outras coisas de modo que ele tem dificuldade em localizá-lo. O trabalhador competente, porém, é muito cuidadoso com relação ao que leva seu cérebro sótão. Não guardará nada além não ser das ferramentas que possam ajudá-lo em seu trabalho, mas dessas tem grande sortimento, e todas na mais perfeita ordem. É um erro pensar que o quartinho tem paredes elásticas e pode se expandir a qualquer medida. Acredite que chega uma hora em que, para cada novo conhecimento, você esquece alguma coisa que sabia antes. É da maior importância, portanto, não ter fatos inúteis expulsando os úteis. Mas o sistema solar, protestei. Que significa ele para mim? Interrompeu ele impaciente. Você diz que giramos em torno do Sol. Se girássemos em torno da Lua, isso não faria a mínima diferença para mim ou para o meu trabalho. Estive a ponto de lhe perguntar que trabalho poderia ser esse, mas alguma coisa em seu jeito me mostrou que a pergunta não seria bem-vinda. Refleti sobre nossa curta conversa, entretanto, e esforcei-me por extrair dela minhas deduções. Ele disse que não adquiria nenhum conhecimento que não tivesse relação com sua finalidade. Portanto, todos os conhecimentos que possuíam eram de molde a lhe ser úteis. Enumerei em minha própria mente os pontos sobre os quais me mostra ser excepcionalmente bem informado. Cheguei a pegar um lápis e anotá-los. Não pude deixar de sorrir quando concluí o documento. Ficou assim. Título: Sherlock Holmes, seus limites. 1. Conhecimento de literatura. 0. Filosofia. 0. Astronomia. 0. Política. Fraco. Botânica. Variável. Versado em beladona, ópio e venenos em geral. Não sabe nada de jardinagem prática. Geologia. Prático, mas limitado. Distingue diferentes tipos de solo num relance. Após caminhadas, mostrou-me salpicos em suas calças e me disse, com base em sua cor e consistência, em que parte de Londres o recebera. Química, profundo. Anatomia, preciso, mas sistemático. Literatura sensacionalista, imenso. Parece saber cada detalhe de cada horror perpetrado no século. Violino, toca bem. É perito em single stick, boxeador e espadachim. E tem um bom conhecimento prático do direito inglês. Ao chegar a esse ponto em minha lista, atirei ao fogo, desalentado. Abre aspas. Se a única maneira de descobrir aonde esse sujeito quer chegar é combinando todos esses talentos e atinando com uma profissão que exija todos eles, disse a mim mesmo. É melhor desistir agora mesmo. Vejo que aludia acima a seus dons de violinista. Eram extraordinários, mas excêntricos, como todos os seus outros talentos, que era capaz de executar peças e peças difíceis e eu sabia bem, porque a meu pedido tocara para mim alguns Lieder de Mendelssohn e outras de minhas favoritas. Por sua própria conta, no entanto, raramente produzia alguma música ou tentava uma área reconhecível. Ao entardecer, recostado em sua poltrona, fechava os olhos e arranhava descuidadamente a rabeca atravessada sob seu joelho. Por vezes os acordes eram sonoros e melancólicos. Ocasionalmente eram extravagantes e alegres. Estava claro que refletiam os pensamentos que o dominavam, mas se a música ajudasse esses pensamentos, ou se ele tocava por simples capricho ou veneta, é mais do que eu poderia decidir. Eu poderia ter me rebelado contra esses solos exasperantes,
caso ele não costumasse encerrá-los tocando em rápida sucessão uma série completa de minhas favoritas como uma pequena recompensa pela provação a que me submetera minha paciência. Durante a primeira semana, aproximadamente, não recebemos visitas. E eu tinha começado a pensar que meu companheiro era um homem tão sem amigos como eu. Pouco depois, porém, descobri que ele tinha muitos conhecidos nas mais diferentes classes da sociedade. Havia um sujeitinho amarelado, com cara de rato e olhos escuros, que me foi apresentado como Mr. Lestrade, que apareceu 3 ou 4 vezes numa única semana. Uma manhã apareceu uma moça elegantemente vestida que ficou por meia hora ou mais. À mesma tarde, trouxe um visitante grisalho e andrajoso, parecendo um mascate judeu, que me deu a impressão de estar muito aflito e foi seguido de perto por uma mulher idosa e desmazelada. Em outra ocasião, um cavaleiro de cabeça branca teve uma entrevista com seu companheiro. E em outra ainda, o carregador de estrada de ferro em seu uniforme de belbotina. Quando qualquer desses indivíduos indefiníveis aparecia, Sherlock Holmes costumava pedir para usar a sala de estar, e eu me retirava para o meu quarto. Ele sempre pedia desculpas por me submeter a esse inconveniente. Preciso usar a sala para meus negócios, dizia, e essas pessoas são meus clientes. Mais uma vez tive a oportunidade de fazer uma pergunta sem rodeios, e mais uma vez minha delicadeza me impediu de forçar outro homem a confiar em mim. Imaginei na ocasião que ele tinha alguma razão forte para não aludir a isso, mas logo ele dissipou essa ideia, abordando o assunto diretamente e espontaneamente. Foi no dia 4 de março, como tendo boas razões para lembrar, que me levantei um pouco mais cedo que o usual e verifiquei que Sherlock Holmes ainda não terminara seu desjejum. A senhoria costumava-se tanto a meus hábitos tardios que meu lugar não fora posto nem meu café preparado. Com a petulância irracional da humanidade, toquei a campainha e indiquei iaconicamente que estava pronto. Em seguida, peguei uma revista de mesa e tentei matar o tempo com ela enquanto meu companheiro mastigava silenciosamente uma torrada. Um dos artigos tinha uma marca a lápis no cabeçalho e, naturalmente, comecei a correr os olhos por ele. Intitulado um tanto pretensiosamente O Livro da Vida. Tentava mostrar quanto um homem observador podia aprender mediante um exame preciso e sistemático de tudo com que deparasse. Deu-me a impressão de ser uma extraordinária mistura de sagacidade e absurdo. A argumentação era densa e intensa, mas as deduções me pareceram robustas e exageradas. O autor afirmava que, por uma expressão momentânea, a contração de um músculo ou uma olhadela podia penetrar os mais íntimos pensamentos de um homem. O engano, segundo ele, era uma impossibilidade no caso de alguém treinado na observação e na análise. Suas conclusões seriam tão infalíveis quanto proposições de Euclides. Os resultados por ele obtidos pareceriam tão surpreendentes aos não iniciados que, além de que aprendessem os processos pelos quais ele alcançara, poderiam de fato considerá-lo um necromante. Abre aspas. Deu uma gota d'água, dizia o autor. Um lógico poderia inferir a possibilidade de um Atlântico ou um Niágara, sem ter visto ou ouvido falar de qualquer um dos dois. Toda a vida é, portanto, uma grande corrente cuja natureza é conhecida sempre que vislumbramos um único de seus elos. Como todas as outras artes, a ciência da dedução e análise é tal que só pode ser adquirida mediante longo e paciente estudo. E a vida não é longo bastante para permitir a um mortal atingir nela a máxima perfeição possível. Antes que se volte para aqueles aspectos morais e mentais da matéria que apresentam maior dificuldade, permitir-se ao investigador começar dominando problemas mais elementares, que aprenda ao conhecer um semelhante, a distinguir num relance a história do homem e o ofício ou profissão que exerce. Por pueril que possa parecer, esse exercício aguça as faculdades de observação e ensina para onde olhar e o que procurar. Pelas unhas de um homem, pela manga de seu paletó, por suas botinas, pelos joelhos de suas calças, pelas calosidades de seu dedo indicador e polegar, por sua expressão, pelos punhos na camisa, por cada uma dessas coisas a profissão de um homem claramente revelada. Que tudo isso somado não chegue a iluminar o investigador competente. É, em qualquer circunstância, quase inconcebível.
Fecha aspas. Que indescritível tolice! Exclamei, batendo a revista na mesa. Nunca li tanto disparate em minha vida. O que se trata? Perguntou Sherlock Holmes. Ora, esse artigo, disse eu, apontando com a colher do ovo ao me sentar para meu desjejum. Vejo que o leu, pois o assinalou. Não nego que foi escrito com inteligência, mas me irrita. É evidentemente a teoria de algum ocioso que desenvolve todos esses elegantes pequenos paradoxos no isolante de seu próprio gabinete. Isso não é prático. Eu gostaria de vê-lo enfiado num vagão de terceira classe do metrô e solicitado a descobrir os ofícios de todos os seus companheiros de viagem. Apostaria 1000 por 1 contra ele. Perderia o seu dinheiro, observou Sherlock Holmes calmamente. Quanto ao artigo, eu mesmo escrevi. Você? Sim. Eu tenho um pendor tanto para observação quanto para dedução. As teorias que expressei ali e que lhe parecem tão quiméricas são, na verdade, extremamente práticas. Tão práticas que dependo delas para minha subsistência. Mas como? Bem, tenho uma profissão. Suponho que sou o único do mundo a exercê-la. Sou um detetive consultor, que é capaz de entender o que é isso. Aqui em Londres temos um punhado de detetives do governo e detetives privados. Quando esses sujeitos se veem numa enrascada, eles me procuram e consigo pô-los na pista certa. Eles me expõem todas as evidências e, em geral, sou capaz, com a ajuda de meu conhecimento da história do crime, de corrigir seus erros. Há uma forte semelhança de família entre os delitos. E se você tem todos os detalhes de um milhar deles, na ponta dos dedos, seria estranho que não conseguisse desvendar o 11º. Lestrade é um detetive muito conhecido. Ele se confundiu recentemente com um caso de falsificação e foi isso que o trouxe aqui. E essas outras pessoas? Em sua maioria, elas me são enviadas por agências privadas de investigação. Todas estão em apuros por alguma razão e querem algum esclarecimento. Ouço suas histórias, elas ouvem meus comentários e depois eu embolso meu pagamento. Está querendo dizer que, sem deixar a sua sala, você consegue desatar um nó que outros homens são incapazes de deslindar, embora tenham visto todos os detalhes por si mesmo? Exatamente. Tenho uma espécie de intuição para isso. Volta e meia me parece um problema um pouco mais complexo. Nesse caso, tenho de me pôr em movimento e ver as coisas com meus próprios olhos. Sabe, tenho muitos conhecimentos especiais que aplicam ao problema de que facilitam enormemente as coisas. Essas regras de dedução expostas nesse artigo que suscitou seu desdém são inestimáveis no meu trabalho prático. A observação é minha segunda natureza. Você pareceu surpreso quando eu lhe disse, em nosso primeiro encontro, que você tinha vindo do Afeganistão. Alguém lhe contou, sem dúvida. Nada disso. Eu sabia que você vinha do Afeganistão, por força de um hábito antigo. O encadeamento de ideias correu tão depressa pela minha mente que cheguei à conclusão sem ter consciência dos passos intermediários. O encadeamento de ideias foi o seguinte. Aqui está um homem com jeito de médico, mas com ar de militar. Claramente um médico do exército, portanto. Acaba de chegar dos trópicos, pois seu rosto está escuro e essa não é a tonalidade natural da sua face, pois seus punhos são claros. Ele passou por penúrias e doenças, com seu rosto abatido, revela claramente. Foi ferido no braço esquerdo, pois o mantém numa posição rígida e pouco natural. Onde nos trópicos um médico do exército poderia ter encontrado tantas privações e sido ferido no braço? Claramente no Afeganistão. Todo encadeamento de ideias não demandou um segundo. Comentei então que você tinha vindo do Afeganistão e o deixei pasmo. É muito simples quando você explica, disse eu sorrindo. Você me lembra Dupin, de Edgar Allan Poe. Nunca pensei que existiam pessoas assim na vida real. Sherlock Holmes levantou-se e acendeu seu cachimbo. Sem dúvida acha que está me elogiando ao me comparar com Dupin. Em minha opinião, porém, Dupin era um sujeito muito inferior. Aquele truque de se intrometer nos pensamentos em um comentário oportuno depois de um quarto de hora de silêncio é por demais aparatoso e superficial. Ele tinha algum talento analítico, sem dúvida, mas não era de maneira alguma um fenômeno que Poe parecia imaginar. Leu as obras de Gaboriau? Perguntei. Lecoq corresponde à sua ideia de um detetive? Sherlock Holmes torceu o nariz, sardônico. Lecoq era um pobre trapalhão, disse num tom irritado. Só tinha uma qualidade, sua energia. Aquele livro me deixou realmente infeliz.
A questão era como identificar um prisioneiro desconhecido. Eu poderia ter feito isso em 24 horas. Lecoq levou 6 meses. Aquilo poderia ser usado como manual para ensinar a detetives o que evitar. Senti-me indignado por ver 2 personagens que admirava tratados com tamanho desdém. Fui até a janela e pus-me a contemplar a rua movimentada. Esse sujeito pode ser inteligente, disse a mim mesmo, mas é sem dúvida muito convencido. Não há crimes nem criminosos hoje em dia, disse ele em tom de queixa. De que adianta ter cérebro em nossa profissão? Sei muito bem que tenho condições de tornar meu nome famoso. Não há, nem nunca houve um homem que trouxesse para a detecção de crime a mesma quantidade de estudo e talento natural que eu trouxe. E qual foi o resultado? Não há crime a detectar, ou no máximo alguma vilania tosca com um motivo tão transparente que até um funcionário da Scotland Yard consegue resolvê-la. Eu continuava aborrecido com o seu estilo arrogante de conversa. Pensei que o melhor era mudar de assunto. O que estaria aquele sujeito procurando? Perguntei, apontando para o indivíduo robusto e vestido com simplicidade, que caminhava devagar do outro lado da rua, olhando para os números com ansiedade. Tinha na mão um grande envelope azul e era evidentemente o portador de uma mensagem. Ah, você se refere ao sargento reformado dos fuzileiros navais, disse Sherlock Holmes. Quanta gabolice, pensei com meus botões. Ele sabe que não posso verificar sua suposição. Esse pensamento mal passava pela minha cabeça quando o homem que observávamos avistou o número sobre a nossa porta e atravessou a rua correndo. Ouvimos uma batida forte, uma voz grave lá embaixo e passos pesados subindo a escada. Para o Sr. Sherlock Holmes, disse ele, entrando na sala e entregando a carta ao meu amigo. Ali estava uma oportunidade de pôr fim à sua presunção. Ele nem sonhara com isso ao fazer a sua adivinhação aleatória. Posso lhe perguntar, meu rapaz? Disse eu com a voz mais branda das vozes. Qual seria o seu ofício? Mensageiro, senhor, disse ele bruscamente. Meu uniforme está no concerto. E antes era? Perguntei, olhando com a ponta de malícia para o meu companheiro. Sargento, senhor. Infantaria ligeira dos Reais Fuzileiros Navais, senhor. Nenhuma resposta? Certo, senhor. Bateu os calcanhares, continência e saiu.